Boa noite, a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. É mais um motivo de alegria estarmos aqui reunidos hoje para estarmos cultuando o nome do nosso Deus, para estarmos nos deleitando na palavra do Senhor. Hoje, a palavra se encontra no livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, o escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no corriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Amém? Glória a Deus. Meus amados, a reflexão que eu trago hoje à noite, ela não tem Moisés como personagem principal. Mas quero, juntamente com vocês, refletir sobre um personagem secundário nessa história, mas de extrema importância para que a profecia, para que a promessa do Senhor se cumprisse na vida do seu povo. E esse personagem secundário se chama Joquebede, a mãe de Moisés. Né? Nesta narrativa, o nome dela não é citado. Nós só vamos saber o nome da mãe de Moisés em Êxodo 6, versículo 20. E aí lá nos é apresentado Joquebede. Mas nós podemos trazer essa personagem para o centro da história de Moisés, ou mais precisamente, do propósito que o Senhor tinha para a vida de Moisés. Né? Joquebede foi uma mulher extraordinária. Uma mulher que depositou a sua confiança nas mãos do Senhor. Quando Joquebede engravidou, ela era uma escrava hebreia no Egito. Em um momento extremamente difícil na vida do povo do nosso Deus. Né? Faraó, ele tinha ordenado às parteiras que qualquer criança que nascesse do sexo masculino, filho dos hebreus, deveriam ser mortos. Né? Só e somente suas meninas é que deveriam permanecer vivas. E por que Faraó decretou algo tão sinistro, tão diabólico? Né? Primeiro, porque o povo de Deus se multiplicou de forma assombrosa, miraculosa no cativeiro. Faraó tentou conter o povo, primeiro oprimindo, escravizando, mas quanto mais oprimia, mais o povo se multiplicava. Né? Mais descendentes nasciam. Vendo que esse povo era extremamente numeroso, né? E Faraó, percebendo que a sua primeira alternativa não tinha surtido efeito, ele ordena às parteiras que matem os meninos. E por que isso? Porque
deixar viva as meninas, porque quando chegasse o momento do casamento, elas iriam buscar egípcios. E assim o povo seria diluído, o povo iria viver uma miscigenação com os egípcios. E aí eles perderiam a sua identidade, perderiam a sua cultura e, sobretudo, perderiam a sua fé, a sua crença em um único Deus, né? Porém, as parteiras, elas também não atenderam o decreto de Faraó, não é? E, por último, Faraó ordenou que o povo jogasse no Rio Nilo todos os meninos recém-nascidos que viessem dos hebreus. Imagine que foi nesse contexto que Joquebede se viu grávida. Em uma época que não existia ultrassonografia para que ela pudesse saber de antemão se teria um menino e uma menina. Ela passou 9 meses angustiada, sem saber se o filho que ela carregava no seu ventre iria viver ou morrer. Chega o dia do nascimento da criança e nasce um menino. E Joquebede, creio eu, que munida de temor, mas sobretudo de fé em Deus, ela guarda, ela protege o seu filho da melhor forma possível. Eu imagino quanto foi difícil para ela esconder um recém-nascido durante 3 meses. Um recém-nascido que chora, que fica inquieto, mas ela conseguiu manter essa criança ao seu lado durante 3 meses. Ao findar esse tempo, quando ela percebeu que não teria mais como esconder essa criança, né? Ela toma uma atitude extremamente ousada, extremamente corajosa. Que se eu chegar e perguntar para qualquer pai ou qualquer mãe, a começar de mim, se teria coragem de tomar a atitude que Joquebede tomou, eu acredito que não. Acredito que muitos irão dizer, não, eu não teria essa coragem de pegar o meu filho recém-nascido e jogar nas águas de um rio, para que ele fosse lançado à sorte. Mas eu acredito que Joquebede fez isso porque ela orou ao Senhor, porque ela buscou o Senhor e porque esse foi o direcionamento que o Senhor deu a ela. Naquele momento extremamente adverso, Joquebede escolheu confiar no Senhor. Naquele momento extremamente difícil de sua vida, Joquebede escolheu entregar o seu filho nas mãos do Senhor. Confiar que Deus iria cuidar, iria proteger o seu filho. Quando eu olho para a história de Joquebede, eu vejo muita semelhança com a história de Abraão. Porque Abraão também confiou no Senhor a sacrificar o seu filho a Deus. Joquebede, ela escolheu confiar no Senhor, sabendo que o Senhor iria prover, iria cuidar do seu filho recém-nascido. Um bebê desprotegido. Vocês imaginem, meu amado e minha amada irmã, a dor que ela estava sentindo, quanto o seu coração estava atribulado por estar tomando aquela atitude. Mas eu também creio que ela tomou, baseada nas suas orações. Eu acredito que Joquebede chegou até o leito daquele rio, orando, entregando e confiando no Senhor. E é tão interessante, meu amado e minha amada irmã, é tão fantástico que o nosso Deus faz, porque eu creio que naquele momento Joquebede pediu, Senhor, salve o meu filho, dê a ele livramento. Mas o Senhor faz muitas e muitas vezes muito mais do que aquilo que pensamos, pedimos ou imaginamos. Eu imagino a surpresa, mas sobretudo a gratidão de Joquebede quando ela sabe que o seu filho foi resgatado não por qualquer pessoa, mas pela filha
de Faraó. Imagine que para os propósitos do Senhor se concretizar na vida de Moisés, foi necessário um ato de extrema coragem e de extrema renúncia de Joquebede. Ela, confiou no Senhor. E quando a filha do faraó vê aquela criança, ela é tomada de uma íntima compaixão por aquele bebê. Imagine o quanto o Senhor usa as pessoas, mesmo aquelas que não partilham da mesma fé que nós, para nos abençoar. E o Senhor fez ainda muito mais, porque Miriam, irmã de Moisés, corre até a princesa e diz: Senhora, quer que eu busque uma ama para esta criança? E quem foi a ama? Quem foi a mulher que amamentou e criou Moisés nos seus primeiros anos de vida? Joquebede, a sua mãe. Eu acredito que em momento algum Joquebede conseguiu imaginar o desfecho dessa história de forma tão miraculosa como foi a que Deus proporcionou para ela. Joquebede, em um dado momento, estava jogando seu filho no rio. E no momento seguinte, estava tendo o seu filho em seus braços para poder criá-lo sem medo e sem temor que aquela criança fosse morta. Porque a partir do momento que aquela criança foi escolhida, acolhida pela filha do faraó, nenhum egípcio faria mal a ela. E é mais interessante ainda, como o nosso Deus cuida dos pequenos detalhes, é que Joquebede educou seu filho nos seus primeiros anos de vida. E isso é extremamente importante para a formação do caráter de uma criança. Eu creio que nesses primeiros anos de vida de Moisés, Joquebede o ensinou a conhecer ao Senhor, a conhecer as suas raízes, a sua história, o seu povo. Provavelmente, Moisés foi entregue à filha do faraó entre 6 e 7 anos. Quando a sua personalidade já estava formada. Quando ele vai para os braços de sua mãe egípcia, ele já carregava dentro de si o conhecimento do Deus verdadeiro. E esse conhecimento foi passado para ele, sobretudo, pelo seu convívio com a sua mãe Joquebede. Que lição maravilhosa nós podemos tirar da história dessa mulher. Que lição, meu amado e minha amada irmã. De confiar, de perseverar e crer que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Que está no controle das nossas vidas. Que nada, absolutamente nada acontece que não seja pela permissão do nosso Deus. E o que eu acho mais fantástico na história de Joquebede é que o Senhor fez por ela muito mais do que ela imaginava. Assim como Ana pediu ao Senhor um filho, Deus não deu só Samuel a Ana. Deus deu a Ana filhos e filhas. O Senhor proporcionou a essas mulheres muito mais do que aquilo que elas queriam, que elas pediam ou que elas imaginavam. Porque o nosso Deus, Ele sabe do que nós precisamos. O nosso Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Que venhamos aprender com a história de Joquebede a confiar, a entregar, a descansar e a, sobretudo, a crer que o Senhor está no controle das nossas vidas. Sim, nada acontece na minha vida, na sua vida, meu amado, minha amada irmã, que não seja pela permissão e pela vontade do nosso Deus. E como a palavra do Senhor diz, todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus. Amém? Que venhamos a refletir, a trazer para os nossos corações o exemplo de Joquebede. Uma mulher que ousou, na sua época, confiar em Deus. Que venhamos a ser como Joquebede, homens e mulheres ousados na confiança, na fé e na segurança do nosso Deus. Amém? Eu aqui agradeço a minha oportunidade, no nome santo de Jesus, e desejo para cada um uma boa noite e uma semana abençoada na presença do Senhor.